Bora. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Então, assim, a gente vai dar continuidade à nossa apostila 3, tá? Na aula de hoje. A nossa apostila 3, a gente vai pegar a história B, beleza? Então, apostila 3, história B de Bobrinha, B de Bóbora. Aula 5. Aula 5, tá? Então, assim, ó, agora em história B, a gente vai comentar sobre um conteúdo que normalmente ele cai com certa frequência, beleza? Questão em história B, a partir de agora, assim, né? A gente entra numa fase ali, metade do século XIX, finalzinho do século XIX. Então, assim, querendo ou não, essa fase agora tende a cair mais em vestibulares e Enems da vida também, beleza? Só para deixar isso claro, assim, porque esse conteúdo aqui, como é que eu vou falar para vocês? Não é um conteúdo tão fácil assim. A gente ouve muito desse conteúdo, a gente ouve muito falar sobre esse conteúdo. Ele é um conteúdo bem polêmico, né? Que a gente vai entrar agora. Em História B, meu amigo, História B não tem essa, cara. A gente, século XIX em diante, já começa alguns temas que tendem a ser um pouquinho mais polêmicos aí para a gente trabalhar, beleza? Mas tudo bem tranquilo, qualquer dúvida vocês me perguntem e tudo na paz, beleza? Então, assim, ó, a gente vai pegar lá na aula 5, História B, apostila 3, beleza? Deixa eu abrir aqui para nós. O computador tá bem lento, gente. Tá uma alegria que vocês não fazem ideia. Escuro. O que aparece para vocês aí? Então, assim, ó, gente, agora a gente vai entrar num tema aí, que são os chamados nacionalismos. O que acontece? Esse tema nacionalismo, ele entra muito com algo que a gente vai, vai começar a ver, na verdade, a gente começou a trabalhar isso na aula passada, lá quando, ainda na apostila 2, quando a gente estava falando sobre ideologias. No século XIX começam a surgir várias ideologias, né? Dentre essas, parece que está iniciando o compartilhamento de tela. Eu não sei, na real, o que está acontecendo com esse abençoado aqui. Mas acho que vai dar boa, tá, gente? Então, assim, ó, nacionalismos. Nacionalismo é um movimento onde é a união do povo com o território em si, tá? A ideia dos movimentos nacionais
Quando a gente fala de nacionalismo, a gente tem que lembrar que é uma ideologia voltada para a valorização da nação, tá? Então, o que é o nacionalismo? O nacionalismo, ele tende a ser uma ideologia, um pensamento, uma ideia, aonde é a união do povo com a nação, beleza? Isso é a ideia de nacionalismo. Muitas pessoas confundem nacionalismo com patriotismo, né? O patriotismo é um avanço desse nacionalismo, tá? Tá na mesma toada ali, mas o nacionalismo é uma questão mais ideológica mesmo. Aquela ideia de defender a nação acima de tudo. O patriotismo é muito mais para as questões do país simbólicas, né? Quando a gente fala de patriotismo, querendo ou não, a gente fala de questões patrióticas, por exemplo, o hino nacional. Muitas pessoas não gostam de futebol, mas assistem o jogo da seleção na Copa do Mundo. Isso é um exemplo de patriotismo. Por quê? Porque, querendo ou não, é algo que une as pessoas, indiferente se elas gostam ou não. Por quê? Porque aquela ideia, não, é porque esses jogadores estão defendendo o país e tudo mais. Então isso já não é um nacionalismo, isso é um patriotismo, né? Já a ideia de nacionalismo é uma ideologia voltada para essa união extrema do povo para com o Estado, tá? Como assim, professor? Vou explicar novamente. O patriotismo, ele está mais voltado com simbologia, com símbolos, com expressões, né? Já o nacionalismo é algo um pouco mais elevado que isso. É o cara chegar a lutar, a morrer pela pátria dele, pelo Estado e pelo governo dele, beleza? Só para vocês entenderem o que é essa ideia de nacionalismo. Qualquer dúvida você me pergunta, tá? E os nacionalismos, a ideologia nacionalista, ela surge no século XIX, beleza? A partir ali das revoluções burguesas e tudo mais, quando a população, querendo ou não, começa a se revoltar contra aquele absolutismo, contra aquele poder do rei, e essa nação começa a se formar. Nacionalismo tem a ver com a ideia de nação, a supremacia da nação. Perceba que eu já mudei a palavra, né? Eu falei supremacia da nação. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento nacionalista, ele surge de qual tipo de pensamento? Ele surge no século XIX, da formação das nações e através das revoluções burguesas. O que acontece? A ideia de nacionalismo extremo é quando você tem um hino de um determinado país que ele exalta uma conquista, exalta batalhas. Então isso é patriotismo, é quando a gente canta, assim, mas a gente não eleva isso a outro patamar. Nacionalismo é uma ideologia mais extrema, beleza? Isso é a ideia de nacionalismo. Então, o nacionalismo tem a ver com formação de símbolos do Estado, né? Porque até o século XIX, por exemplo, se a gente pegar e parar para pensar assim, o nosso país até o século XIX, a gente não tinha símbolos que representassem o nosso país, Brasil. Né? Nossa república, lá no finalzinho do século XIX, a gente teve que criar uma nova bandeira, tivemos que criar um hino nacional para exaltar o que era o Brasil, né? Isso são expressões de movimentos nacionalistas. E também, o movimento nacionalista, ele está muito voltado com a retomada da tradição e o retorno do passado, das glórias do passado. Então, movimentos nacionalistas, eles tendem a ser mais tradicionalistas. Beleza? Movimentos nacionalistas, eles tendem a ser mais tradicionalistas e aquele retorno ao passado,
a valorização da cultura, é um movimento bem ideológico mesmo, tá? O conceito de nacionalismo, ideologia formada no século XIX, elaborada para garantir unidade entre povo e Estado. Mas por que a gente tem que separar nacionalismo de patriotismo? Porque patriotismo é aquilo que eu te falei, é a questão do futebol. Tem pessoas que não gostam, mas quando tem um jogo do Brasil, as pessoas assistem porque é aquela questão do patriotismo, é o Brasil que está jogando e tudo mais. Já o nacionalismo é uma ideologia que, se ela for levada muito ao pé da letra, ela se torna uma ideologia extrema. E ela foi levada ao pé da letra. O nacionalismo, enquanto ideologia, enquanto movimento social, foi levado ao extremismo no século XX, por duas nações que a gente vai comentar hoje, no caso da Itália e da Alemanha. A Itália e a Alemanha formaram movimentos nacionalistas muito extremos. E por ter esse tipo de pensamento de nação superior, de ter nação superior, acabaram criando outras ideologias baseadas no nacionalismo. Quais ideologias? Fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, tá? Então, assim, movimentos nacionalistas, se eles forem levados ao extremo, eles podem criar conflitos. E a gente tem exemplos de conflitos criados quando nacionalismos, essa ideologia nacionalista, ela foi levada ao extremo. Quando na Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, e na Alemanha, criaram lá dois tipos de pensamentos ideológicos baseados no nacionalismo: o fascismo e o nazismo. Essa palavra fascismo, cara, atualmente, assim, ela tá bem comentada. As pessoas falam muito sobre fascismo, mas poucas pessoas sabem o que é o fascismo. Então, assim, esse é o problema. Muitas pessoas falam do fascismo, mas poucas pessoas realmente sabem a origem do fascismo, o que o fascismo defende, qual que é a sua ideia principal. Esse é o problema, né? O fascismo, ele surge do movimento nacionalista, levado ao extremo. Daí você pega uma elite conservadora também extrema, né? Baseada em princípios tradicionais, religiosos, e aquela ideia de nação superior, a ponto de perseguir aqueles que eles consideravam inferiores. Isso é o fascismo, beleza? Lembrando que o nacionalismo, levado ao extremo, ele pode levar a movimentos de direita e de esquerda, beleza? Só para deixar isso bem claro, tá? Então, muitas pessoas comentam sobre, atualmente fala-se muito sobre tal fulano, tal pessoa é fascista, não sei o que é fascista. Mas poucas pessoas sabem a origem de onde que surgiu esse movimento e qual ideologia é baseada no fascismo. A ideologia baseada no fascismo é o nacionalismo. Só que não é aquele nacionalismo básico lá, tipo de honrar a bandeira, cantar o hino nacional. Não, é algo elevado a outro nível, a outro patamar, beleza? Então, a ideia nacionalista de nação superior surge quando? Surge a partir do século XIX, e surge na Europa, logicamente, né? Surge na Europa esse movimento nacionalista, quando a população começa a criar elos de independência para com o rei e para com a monarquia, beleza? E o nacionalismo, ele vai se fortalecer, a ideia nacionalista, ela vai se fortalecer com a unificação de dois países. Na Europa, a gente tinha duas potências mundiais no século XIX e elas rivalizavam o poder imperialista. Quem eram essas nações? Inglaterra
e França. E tínhamos reinos menores na Europa, tá? Então, na Europa, a gente tinha Inglaterra e França, as duas maiores potências, rivais, disputavam o poder. Nós tínhamos a Rússia, do lado leste europeu, mas ela estava envolvida com outros termos lá, com outras questões internas. E na Europa mesmo em si, eram somente, na Europa Ocidental, somente essas duas nações. E havíamos reinos menores espalhados pela Europa. Eis que, através de movimentos nacionalistas, surgem dois novos países. Reinos, pequenos reinos, se unificam e formam dois novos países que tornam-se potências mundiais. Quais países que eu estou falando? O primeiro deles é a Itália. Então, o primeiro país que eu estou falando de maneira nacionalista que se unificou foi a Itália. Esse processo da Itália começou lá em 1815, 1820 e criou força a partir de 1848, quando estourou na Europa lá a Primavera dos Povos, né, que foi a revolta da população na França e se espalhou para toda a Europa. Muitos dos italianos dessa jovem Itália que estava se formando, muitos desses caras, eles tinham como ideia e base para instaurar a república o pensamento marxista, pensamento socialista, desculpa. Então os italianos lá, quando eles começaram a ter a ideia de unificar a Península Itálica, eles se baseavam em quais ideais? Nos ideais socialistas. Beleza? Então a formação da Itália ela foi baseada num princípio socialista. É lógico que não deu certo. Por quê? Porque a gente tem três grupos principais que queriam a independência, mas de maneira diferente, né? Nós tínhamos os patriotas, que eram os jovens italianos que tinham aquela base mais socialista, eles eram mais revolucionários, queriam instaurar uma república. Daí nós tínhamos os moderados, que era o pessoal mais calma, vamos ficar tranquilo, vamos fazer uma aliança com a igreja, e o pessoal da monarquia constitucional, beleza? Então, só para deixar bem claro isso, tá, gente? Qualquer dúvida me pergunte, beleza? Qualquer dúvida, falei que nem o Romário agora, beleza, peixe? A língua é presa aí, vai mais ou menos assim. Então, assim, ó, nacionalismo surge no século XIX, na Europa, é um movimento ideológico, surge do povo querendo valorizar o Estado, beleza? Essa é a ideia principal do nacionalismo, beleza? E esse nacionalismo levou a unificação de dois e a criação de dois novos países na Europa que acabaram se tornando potências imperialistas no início do século XX. Eu estou falando da Itália, né? Aqui é o mapinha da Itália para vocês verem mais ou menos como é que era a região da Itália, tá, gente? Haviam 7 reinos principais na Itália, porém, você está vendo ali onde está Roma, ali, ó, aquele roxinho ali onde está Roma? Esse território era o território pertencente à Igreja Católica. Então a Igreja Católica tinha um território dentro da Itália. E, através desse movimento nacionalista, de expansão e de unificação, eles conseguem unificar e unir os 7 reinos da Península Itálica e formar o país Itália, beleza? Essa formação da Itália começou a partir de 1848, com a crise do capitalismo lá na Primavera dos Povos, e também teve apoio de um cara muito importante, que foi o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi foi um cara muito importante. Ele lutou no Brasil, tá? Anos antes, ele veio para o Brasil, ele casou com uma brasileira,
A gente vai falar ainda desse cara mais na revolta dos farrapos no Brasil, beleza? Só que esse cara, ele casou com uma brasileira, com uma mulher chamada Anita Garibaldi. Ela lutou junto com ele no Brasil e eles foram para a Itália. Ele era italiano e ele foi para a Itália lutar pela unificação do seu país, beleza? A Itália consegue sua unificação lá de maneira através de lutas, de guerras e de acordos, unificando os vários territórios. Em 1870 ocorre toda a unificação do território italiano, beleza? Também ocorre a ocupação de Roma, só que a gente tem um detalhe em Roma muito importante. Porque ocorreu a ocupação do território italiano, mas a gente tinha a questão da igreja ainda, porque a igreja não queria ceder. O Papa ele não queria perder seus territórios. E eis que em 1929, o Papa da época era o Pio XI, ele faz um acordo chamado Tratado de Latrão com o Mussolini. Mussolini, criador do Estado fascista, né? O ditador fascista Mussolini, italiano, faz um acordo com a igreja pelo seguinte: ele dá a terra, um pedaço de Roma, para a igreja, porém a igreja não se intromete em assuntos do Estado. E o Papa concorda com isso. E daí, no caso, surge o Estado do Vaticano. Beleza? Tranquilo, gente, até aqui? Só um minutinho. Ô, Miriam. Miriam, olha aqui. Amor, pega ele pra mim. Tem 2 DVD ali. Um chamado Lincoln e um outro chamado Dança com Lobos. Pega pra mim ali, por favor. Desculpa, gente. Perdão. E o outro, esse sim, cara. Esse sim. A Itália, sim, não teve... A Itália foi mais na onda, né? Da população mesmo, que resolveu se manifestar. Mas nós tínhamos um país e esse bateu de frente. A Itália não bateu tanto de frente assim com a França e com a Inglaterra. Mas esses caras aqui bateram de frente com a França e com a Inglaterra, quando eles se unificaram. E eu estou falando, logicamente, da Alemanha. Beleza? Eu estou falando da unificação da Alemanha. Então, assim, os movimentos nacionalistas na Europa, eles levaram lá a formação e unificação de 2 novos países. Itália e Alemanha. Beleza? Você acredita que não aparece para mim no chat? Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui. Nathalie, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você, tá? Aparece agora? Aparece para você, Nathalie, os slides? Agora sim aparece, professor. Agora sim. Obrigada. Então, beleza. De nada. Peraí. Tem uma sarna aqui, ó. Querendo aparecer na live. Minha cachorra. Fica aqui, fica no meu pé aqui. Então, assim, ó.
Os dois países que se formaram de movimentos nacionalistas foram a Itália e a Alemanha. E esses países, eles não se formaram à toa. Eles não se formaram à toa. Eles foram... Obrigado. Eles se basearam lá com ideias nacionalistas de maneira extrema, tá? E no caso da Alemanha, principalmente, conseguiu bater de frente com as potências mundiais europeias da época, França e Inglaterra. Beleza? Então, quando se formou a Alemanha, quando o Estado alemão se formou de 4 reinos, entre eles a Prússia, querendo ou não, França e Inglaterra se sentiram intimidados com esse novo país, porque era uma potência econômica que estava em ascensão. E tinha um exército, uma força militar também muito forte. E no caso da Alemanha. Tanto é que a Alemanha, ela se fortalece tanto no final do século XIX que ela torna-se um empecilho para a França e Inglaterra. E desse empecilho, eles vão criando rixas internas, e dessas rixas internas culmina em algo que até então nunca se tinha ouvido falar no início do século XX, que no caso eu estou falando da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha teve muita força nesse período aí, tá, gente, da sua unificação. Os ideais da Alemanha, dos reinos dos alemães, eram parecidos com o da Itália. A população queria se fortalecer e se unir, porque era o único jeito de bater de frente com as potências mundiais da época. Foram liderados por um reino específico que foi a Prússia. Tanto é que a Prússia tinha 2 líderes principais, o Guilherme I, que era o rei, e o Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro, tá? E para a Alemanha se unificar, ela teve que lutar com 3 países diferentes da época. Diferente da Itália, que foi uma questão mais interna, rolou uma guerra civil para o povo se unificar na Itália. Na Alemanha, não. Na Alemanha, a Prússia teve que guerrear com outras nações para conseguir território, para anexar territórios para formar sua própria nação. Então, a questão da Alemanha para sua unificação, ela teve que batalhar com outras nações. Ela teve que batalhar contra a Dinamarca, contra a Áustria e a Prússia, que foi um reino que formou a Alemanha. Eles bateram de frente com a França. E vocês não acreditam, cara? A França perdeu para esses caras. E esse foi um problema. O fato da França ter perdido para a Prússia e o que fortaleceu para a unificação da Alemanha teve um detalhe importante, cara. É porque a França ela acabou perdendo territórios. Ah, professor, mas a Dinamarca e a Áustria também perderam territórios. Só que tem um detalhe. A França perdeu territórios bem econômicos do ponto de vista. Por quê, professor? Porque nesses territórios aqui tem gás natural. E a gente está falando de um período onde a segunda revolução industrial está em ascensão. Então é um local que tem muita matéria-prima. E a França perde esse território para a Alemanha. Ah, mas isso daí não dá nada. Não dá nada, gente. Esse território aqui, ó, da Alsácia e da Lorena, é um território muito disputado até hoje entre a Alemanha e França. Tanto é que eles acabaram dividindo pós Segunda Guerra Mundial. Esse território voltou para a França, porém atualmente a Alemanha tem um pedacinho dele, tá? Só para vocês entenderem. Por quê? Porque ele é, do ponto de vista estratégico, muito importante. Porque tem jazidas de gás natural ali, tá?
Então, por isso que é um território, quando a França perde esse território, começa a se criar na Europa um clima de revanchismo. Então, na Europa começa a se criar um chamado na Europa começa a se criar um chamado clima de revanchismo por parte da França. Porque a França era a principal potência terrestre da Europa. A Inglaterra era uma potência marítima, mas a França era uma potência terrestre. 60 anos antes dessa unificação da Alemanha, querendo ou não, a França, com Napoleão, tinha dominado vários territórios da Europa, então essa derrota não foi bem aceita por parte dos franceses. E eles não esqueceram disso, dessa derrota. Tanto é que eles começaram a criar esse revanchismo contra a Alemanha, porque a Alemanha começou a crescer, começou a se desenvolver, começou a incomodar as nações europeias, e desse revanchismo estoura, sabe aonde? Na Primeira Guerra Mundial. Então, um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial é esse revanchismo por parte da França contra a Alemanha. Beleza? Então, querendo ou não, essa unificação da Alemanha foi a base do que foi a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, assim, esse conteúdo, o que normalmente cai em vestibular dessa parte de nacionalismos? A unificação da Itália e da Alemanha é um conteúdo que cai. Essa unificação da Itália e da Alemanha, mais a questão da unificação da Alemanha, porque querendo ou não, essa unificação da Alemanha culminou na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial, então esse preâmbulo aí de guerra cai no vestibular com frequência e Enems, tá? E também em sociologia cai a ideia principal lá de formação de pensamento nacionalista, beleza? O que é essa ideologia nacionalista? Parte do povo, beleza? Da luta do povo lá e tudo mais. Tranquilo? Mas uma coisa importante, cara, o nacionalismo não é algo específico da Europa. Pelo contrário, movimentos nacionalistas, eles não ficaram só na Europa. Movimentos nacionalistas de expansão territorial e de guerra para expandir seus territórios e de valorizar sua cultura também vieram para a América. Tá? Então também ocorreram movimentos nacionalistas na América. Não ficou exclusivo da Europa. Na América também ocorreu movimentos nacionalistas. Tá? Gente, esqueci de comentar com vocês. Durante a unificação da Itália, muitas pessoas não queriam guerrear. Muitas pessoas que moravam na Itália e na Alemanha eram camponeses. E eles não queriam guerrear e muito menos se fortalecer e se voltar para as cidades para a industrialização. E sabe para onde que a maioria dos camponeses italianos e alemães eles começaram para onde eles começaram a vir? Durante esse período de unificação da Alemanha e da Itália, muitos colonos europeus começaram a vir para a América. Tá? Então, culminou, gente, a unificação da Itália e da Alemanha culminou com a saída de vários desses europeus e eles começaram a migrar para a América, principalmente para a América do Sul. Para quais regiões da América do Sul? Brasil e Argentina, beleza? Então, na segunda metade do século XIX, quando a gente começa a ter a unificação da Alemanha e da Itália propriamente dita, muitas pessoas da Itália começam a fugir, sair do campo e vir em busca de melhores condições de vida, continuar com o seu trabalho do campo na América. Tá? Tranquilo?
Mas isso a gente vai falar lá em História C. Beleza? Quando a gente estiver falando de Segundo Reinado. Então, assim, outros nacionalismos extremos que surgiram, outros movimentos nacionalistas que também surgiram na América, ocorreu nos States of America. Estados Unidos da América. EUA. Os Estados Unidos também ocorreu o processo de emancipação lá e de movimento nacionalista de expansão. Primeiro foi a marcha para o oeste, beleza? Quando muitos americanos começaram a partir para o oeste em busca do quê? Ouro. Sabe aquele filme de faroeste e tudo mais? A maioria deles demontam esse período aí da marcha para o oeste, quando muitos americanos foram pro oeste dos Estados Unidos em busca de ouro, beleza? E, logicamente, com essa marcha para o oeste, ocorreu o extermínio em massa dos indígenas. Uma coisa, um detalhe importante, gente, não sei se vocês repararam assim, mas existem poucos filmes americanos que falam sobre os indígenas, que falam sobre a cultura indígena norte-americana. E se tratam assim de maneira muito pejorativa. Por quê? Porque nessa marcha para o oeste, a maioria dos ditos americanos, colonos, cristãos, exterminaram e fizeram a chamada aculturação, impuseram a sua cultura por parte dos indígenas. E muitos dos indígenas norte-americanos acabaram morrendo